Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês todos hoje aqui, aos alunos da graduação e da pós-graduação, da graduação especialmente, porque estamos em férias, né? Dizer que o evento tinha sido programado desde janeiro, nós fizemos reserva desse espaço, depois compramos passagens para os professores, e no meio do semestre a Pró-Reitoria de Graduação mudou o calendário, né? Então atrasou em uma semana o início das aulas, né? Então agradeço muito pela presença. Eu quero agradecer muito também ao Instituto de Geografia da UFO, na pessoa do professor Roberto, nosso diretor, que nos auxilia com recursos para a realização da semana, e também ao programa de pós-graduação em Geografia da UFO, pelo auxílio e pela parceria. Então, agradeço na pessoa da professora Marlene. Essa atividade também é atividade da pós-aula inaugural do segundo semestre do programa de pós-graduação. Quero agradecer imensamente aos alunos do PET Geografia, que têm trabalhado há meses para a realização do evento. E agradecer muito, e é um agradecimento agora muito mais especial, à professora Cátia Antônia da Silva, da UERJ, porque eu imagino que ela deve ter saído muito cedo de casa, o voo saiu do Rio de Janeiro primeiro, às 10 horas, e com todo um problema que teve, topou de cara chegar no aeroporto e vir para cá. Eu até perguntei para ela, professora, atrasamos um pouquinho? Ela, não, vamos do aeroporto para a UFO. Então, Kátia, muito obrigado, não sei como lhe agradecer mais uma vez. Eu vou passar a palavra à Débora, que vai fazer a apresentação da professora. Obrigado e um bom evento para nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que iniciamos as atividades desta noite, com a palestra de abertura da segunda semana PET Geografia, que trabalhará este ano com o tema Território e Energia no Brasil, Impactos, Conflitos e Limites. A palestra recebe o título de Impactos dos Empreendimentos Energéticos nos Territórios Pesqueiros, Desafios para a Reflexão Geográfica. Convidamos a subir à mesa a professora palestrante Cátia Antônia da Silva. Antes de passar a palavra à nossa palestrante, farei uma breve apresentação da professora. A professora Cátia Antônia é formada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como professora associada do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação em História Social e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É líder do grupo de pesquisas e extensão Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas. Participou como pesquisadora da Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2010. Trabalha com a linha de pesquisa Geografia e Relações de Poder, dedicando-se a temas como modernização e gestão urbano-metropolitana, conflitos com pescadores artesanais e economia política da pesca artesanal. Dedica-se ao estudo acerca da metropolização, expansão metropolitana e impactos no circuito produtivo da pesca artesanal, e como tal influencia na transformação social e no impacto na história dos lugares. Estuda a modernização, o trabalho e a produção social do espaço em vista aprofundar a compreensão sobre a cadeia produtiva e das condições de trabalho dos pescadores artesanais. Professora Cátia Antônia, é uma satisfação tê-la aqui hoje, na Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, né? Eu agradeço desde já o convite. A gente é assim mesmo, né? A gente se programou um pouco para chegar mais cedo, mas enfim, e aí não tinha como desmarcar sabendo que as pessoas estariam aqui, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente já vem trabalhando com a pesca artesanal em contextos urbanos desde 2004, e aí me pediram para falar um pouco dessa problemática, né, o impacto da questão da energia nessa área da pesca. E aí, desde já, eu gostaria
de saber o meu tempo, para poder não ficar um negócio tão cansativo, né? Tá, então, por favor, controla aí, por favor. Gostaria, assim, de agradecer pelo convite ao tema. No Rio de Janeiro, a gente vem trabalhando, a gente tem vários projetos com apoio da FAPESP CNPq, no que se refere ao impacto da modernização nas áreas de pesca. E lá a gente não trabalha só com a problemática da energia, a gente vai trabalhar também com a questão relacionado ao impacto siderúrgico, ao impacto logístico, enfim, há outros impactos do turismo, etc., que não cabe falar aqui hoje. Essa proposta do tema território e energia no Brasil, impactos, conflitos e limites, é um tema bastante difícil, né? Em 2012, eu tive uma participação junto ao grupo de pesquisa da professora Júlia, e aí eu me lembrei bastante, né, quando eu comecei a me organizar para fazer a apresentação para vocês, porque a Júlia estava problematizando a questão da energia relacionado à questão da cana-de-açúcar, que é o tema que ela trabalha na rede e tudo mais. Então, assim, eu vou tentar, eu fiz um negócio um pouco grande, e vou tentar ver se a gente avança um pouco. Tá? Então, o nosso tema... Deixa eu só pegar aqui, que a mesa é grande, né? Aqui a gente tem uma mesa grande. Então, o nosso tema é impacto dos empreendimentos energéticos nos territórios pesqueiros. Isso é um desafio para a reflexão geográfica, porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com a pesca artesanal, a gente foi... A princípio, a pesca artesanal como um tema, né? Mais um tema que a geografia estaria estudando. Só que, na medida que a gente foi estudando, né, ao longo desses anos, a gente vai vendo que a problemática da pesca ela contribui para repensar a própria geografia. E é isso que o nosso grupo tem feito lá. Hoje eu tenho, junto aos programas... Eu estou com um grupo de pessoas fazendo doutorado comigo, tem 6 pessoas fazendo doutorado, 4 fazendo mestrado e alunos da graduação também. E uma discussão que a gente tem feito é exatamente isso. Existe a problemática da pesca, ela nos ajuda, por exemplo, a ver a invisibilidade dos sujeitos. E hoje a geografia vem problematizando o conceito de sujeito coletivo, tá? A problemática da pesca ela também nos ajudou a compreender que o território nacional é maior do que a gente apresenta nos mapas. Porque no território nacional, em geral, a gente apresenta só a parte do continental. No entanto, o território brasileiro ele é composto também por território água, quer seja, né, nos mares, quer seja nos rios. E, muitas vezes, muito pouco estudado por nós. Né? Muito pouco estudado. Então, assim, a gente está... atualmente, problematizando a questão da pesca e buscando compreendê-la no sentido de que, ao compreender a pesca, a gente altera a nossa maneira de compreender e de fazer geografia. Então, a gente tem alterado a metodologia, aquela metodologia de fazer uma entrevista, ir lá no campo e uma vez só entrevistar, não dá certo. Né? Na medida em que você está trabalhando coletivos, comunidades tradicionais, e você precisa ter um tempo maior para entender as cosmologias. Então, tem uma série de coisas que, ao longo da minha fala, eu vou estar falando. A discussão da modernização, ela vai aparecer, então, como o principal conceito para permitir o diálogo com o conceito de energia, que eu acho que é o que vocês estão buscando entender, a energia como categoria, né, o que está aí no mundo, está aí na complexidade do território nacional, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de compreendê-la como conceito, assim como o conceito de conflitos. Então, são coisas que não vai dar para eu esgotar aqui na nossa conversa, mas são coisas que eu gostaria de estar continuando essa conversa com vocês. Tá? Então, o que se refere? A gente tem alguns princípios norteadores, tá? A gente tem alguns princípios. Dentro do princípio, o professor Milton Santos, a discussão que ele faz, né, sobretudo, para nos ajudar a entender a dimensão do espaço, né, o espaço, essa produção do espaço, naquele livro maravilhoso, né, que ele vai problematizar o espaço sendo produzido pela ação humana, um livro quase poético, que eu esqueci o nome agora, Pensando o Espaço do Homem.
E, ao mesmo tempo, a discussão dos circuitos produtivos são algumas referências do Milton Santos que nos ajudam exatamente a compreender a pesca artesanal, quer seja na sua dimensão enquanto cosmologia, enquanto comunidades tradicionais, enquanto trabalho e também enquanto economia popular. A gente vai problematizar essa dimensão, sobretudo, tendo como referência dois conceitos para entender a dinâmica da pesca artesanal, que também é o conceito do cotidiano e o espaço banal, e, portanto, a continuidade desse diálogo com o professor Milton Santos e com a professora Ana Clara de Torres de Ribeiro. E Ana Clara de Torres de Ribeiro tem uma passagem de um texto dela, que a sociabilidade hoje é um artigo, e que ela faz referência, quer dizer, entender os sujeitos, entender a sua temporalidade, entender a sua dinâmica, entender o sentido da sua ação. E compreender a modernização não pode ser compreendida simplesmente nos grandes impactos, né? A Ana Clara até falava, né? Como é que você constrói os movimentos sociais hoje? Que muitas vezes a gente acha que, ao problematizar, trabalhar com as bases populares, né, os sujeitos sociais, imediatamente esse sujeito tem que estar em movimento, em reivindicação. Nem sempre. É necessário entender outras formas de resistência e outras formas de, enfim, de existência. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Isso aqui são alguns princípios para a gente pensar. Uma outra categoria que permite dialogar com o campo da história social é a categoria de história dos lugares, né, que está relacionada, aí, sobretudo, à reflexão do Michel Certeau, que é um autor que, ao mesmo tempo que ele é filósofo, ele é historiador, e ele vai nos dois livros principais que a gente trabalha bastante, que é a história do cotidiano, e ele vai, então, problematizar essa relação entre a dominação e a resistência, a tática e a estratégia, são coisas que a gente vem problematizando também. E o terceiro autor, que é o Giacomo Ramal, é um autor que vai problematizar o conceito de modernização como um processo, não simplesmente um processo de implementação da modernidade, mas o autor ele avança dialogando a modernização como um processo de ocidentalização do mundo. Ou seja, você tem uma construção que ela vai começar com o iluminismo, né, ela vai começar com todo o processo das grandes navegações e vai produzindo uma visão de mundo em relação ao processo de colonização, e o Giacomo Ramal vai trabalhar essa dimensão para nos ajudar a entender os conceitos de desenvolvimento e o conceito de secularização. Tá? Então, caminhando um pouco mais, quer dizer, a partir desses marcos, dessas referências, a gente precisa estar compreendendo a dimensão desse marco energético, né? Porque também de falar em energia é você problematizar a relação tempo e espaço, né? Dizer, você está problematizando a energia em que momento? Não, estou lá na energia ainda. Como a gente tem uma mesa enorme aqui, no marco energético. Então, o que acontece? Então, é necessário compreender em que momento, de que problemática energética nós estamos falando, né? E o quanto que essa problemática energética ela se relaciona a um circuito produtivo, ela se relaciona a uma economia política de um tempo presente. Então, uma coisa é falar da energia, né, no século XVIII, a outra coisa é você falar na energia no final do século XIX, outra coisa é problematizar a energia no final no início do século XX, no final do século XX. Então, é preciso problematizar o marco energético de acordo com o meio técnico-científico, como diria o professor Milton Santos. E daí o diálogo com essa questão da economia política do tempo presente, para que a gente possa entender a relação entre totalidade, né, entre apropriação do território, e como é que, em diferentes momentos históricos, você vai ocorrer os projetos em disputas. Isso é muito importante, né? Sobretudo para que a gente consiga superar as ideologias. Eu vou colocar um pouco aqui, depois vocês podem me perguntar. Caminhando, então, para a reestruturação, crise e modernização, a questão da energia aparece nessa perspectiva, né? Na perspectiva da reestruturação, crise e modernização. Eu tenho que falar com ele ali, porque eu não estou conseguindo olhar aqui para trás. E aí o que acontece? Então, entender a energia, quer dizer,
enquanto um processo produtivo, e essa relação desse processo produtivo relacionado com a história dos lugares. É um pouco esse movimento que a gente vai fazer. E, obviamente, que a discussão de termoelétrica, você vai ter o carvão no século, né, na Revolução Industrial, mas você vai ter o óleo e o gás, que está presente aí. Nós, no Brasil, por exemplo, nós temos termoelétricas. E existe o que tem de mais novo, né, que a gente escuta falar, da energia limpa, que muitas vezes nós apoiamos também, que é a energia eólica. Se ela é limpa, se ela não produz poluição, então ela é boa. Nem sempre, depende para quem. Então, a gente vai estar problematizando um pouco aqui. E aonde a gente vai entrar com mais profundidade na análise, em função do tempo, é no entendimento da energia oriunda desse debate com a petroquímica, quer seja ela no campo da termoelétrica, quer seja ela no campo do funcionamento aí, né, de um modelo brasileiro, que é o modelo rodoviário, né? Então, a gente vai estar problematizando um pouco isso também. Então, rapidamente, a gente passa aí, a questão do carvão todo mundo sabe, todo mundo já estudou lá no ensino médio, né? A gente estuda a revolução industrial, então você tem um processo, antes de chegar ao início, né, da discussão da revolução da eletricidade, como é que isso se dá e como é que vai se dar com carvão na Europa, Não vou entrar aqui, só para passar para dizer que eu não disse, e aí fica mais complicado. A energia nuclear é uma outra energia também que eu coloquei aqui, obviamente que não dá para a gente aprofundar, mas que também gera impactos no caso dos pescadores, né? Então, a energia do carvão, muito, do ponto de vista histórico lá atrás, né, o tipo de poluição que gerava. E, no caso brasileiro, nós temos a presença das hidrelétricas. Isso, ele está olhando ali. A presença das hidrelétricas, o quanto que essa questão da barragem ela vem gerando impactos junto às comunidades locais, né? Quer seja de pescadores, população ribeirinha e por aí afora, né? Agricultores, etc. Também a gente não vai conseguir aprofundar aqui. E aí o que acontece? Tem uma dimensão, eu não sei porquê, mas cortou. Tem essa dimensão. Sim. Aí vem essa questão da energia eólica, que eu queria falar só um pouquinho com vocês. É bem rapidamente, é um panorama. Tá? Porque, em geral, se é colocada para nós como a energia limpa. Né? Então, você tem de um lado a energia elétrica, que os carros daqui a, né, 2030, quem sabe, já serão todos carros elétricos. Eu duvido muito que vai ser assim, desse jeito tão fácil. E, ao mesmo tempo, você tem a energia eólica, que já está presente boa parte lá do Nordeste. Eu não sei em caso de Minas, mas no Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, você chega lá e você encontra. E, em geral, esses parques são dados como uma energia limpa. No entanto, tem gerado muitos conflitos territoriais. E aí tem essa nota que vocês podem ver na página da Justiça Ambiental, que vai mostrar o quanto que essa energia tem gerado uma série de conflitos e, ao mesmo tempo, gerado uma série de mobilizações. Tá? Então, em 2012, a partir de um seminário chamado Energia Eólica, Conflitos e Injustiças Ambientais, na zona costeira, lá em Fortaleza, a população tradicional, formada de quilombola, indígena, pescadores também, e eles, então, fizeram essa carta aí, mostrando, e aí você já pode passar para o segundo item, o quanto que a energia eólica ela utiliza uma quantidade muito grande de espaço, né? Então, em geral, ela segue o modelo dos latifúndios. E, ao fazer isso, além disso, ela vai se fixar nas dunas e, portanto, em áreas de cursos das águas. E, portanto, ela vai se localizar exatamente onde estão as populações tradicionais que são expulsas dessa região. Tá? Além de todo o risco que vai acontecer, né, do ponto de vista propriamente dito, que são os riscos relacionados aí a acidente, né, uma vez que você tem toda uma parte elétrica que ela é subterrânea. Então, tem uma dimensão aí que eu gostaria de trazer bem rapidamente, já que o debate é sobre energia, para que, né, vocês pudessem estar aprofundando aí. Mas, seguindo em frente, quanto tempo eu tenho? Tem? Tá.
E eu só tenho 25 minutos. Então, começar, que agora que eu tô agora agora que vai começar para valer. Então, assim, entrando na indústria petroquímica e a produção de energia, pode ser, como é o nome dele? Ah, é? Então tá. Mas aí se o pessoal fala, tá dando para ouvir? Tá? Então tá. Então, assim, primeiro é entender o que é a indústria petroquímica, né? Que a indústria petroquímica, muita gente acha que ela começa só na hora que está produzindo os derivados de petróleo e gás, etc, etc. Não é. Dentro de uma concepção, né, que vem, sobretudo, da engenharia, vai mostrar que a indústria petroquímica ela já começa na extração. E o Brasil foi um dos países pioneiros na modernização do processo de extração, sobretudo em águas marinhas, né? Então, acho que tem esse dado importante. E eu me lembro, porque eu era aluna da graduação da UFRJ, quando o CEPEL, que é o Centro de Estudo do Petróleo, que fica na UFRJ, ele era muito pequenininho, mas ele já era pioneiro, empregava o pessoal da geologia, e aquilo foi crescendo, né? E hoje é uma referência, inclusive lá na UFRJ, eles têm hoje uma estrutura para receber 10 mil pesquisadores do mundo todo. Então, e isso tem a ver, acaba tendo a ver com a história do Brasil também, né? Então, a petroquímica ela é esse campo complexo. A gente vai falar aqui rapidamente e eu vou apontar aqui alguns elementos, tá? Então, ela tem essa dimensão. A questão da influência, no caso brasileiro, dessa influência do petróleo e do gás na produção da energia, muitas vezes a gente não tem essa noção, mas aí fazendo levantamento, para vocês terem ideia dessa estrutura da indústria petroquímica que começa com o processo de extração, o Brasil hoje tem 10 bacias, né, 10 campos, 10 bacias. Dentre essas 10 bacias em funcionamento, as mais importantes é a bacia de Campos, fica entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a bacia de Santos, que pega tanto as águas profundas, né, relacionadas ao pré-sal, quanto as águas não profundas. Mas temos outras aí, na Amazônia, Nordeste, tá? Nesse conjunto, quer dizer, nesse circuito, nós temos hoje em funcionamento 15 refinarias, 48 terminais, 16 gasodutos, num total de 8 quilômetros, né, de extensão, é muita coisa, isso para pensar o território nacional. E nós temos 20 termoelétricas, ou seja, usinas que funcionam com a dinâmica do óleo e do gás da Petrobras. Essas 20 termoelétricas são 20 termoelétricas da Petrobras. Nós temos outras, se a gente for ver lá a usina da Cana Brava, né, que veio de São Paulo, que está no Norte Fluminense. Então, nós temos essa dimensão. No Rio de Janeiro, a Petrobras tem 2 termoelétricas. Tem a chamada o Mário Lago, que fica em Macaé, e Leonel Brizola, que fica em Caxias. Tá? Nós temos a mais velha termoelétrica que funciona com óleo, de Furnas, que é da década de final dos anos 60, que fica no Distrito Industrial de Santa Cruz. Tá? Mas que não está nesse bolo aqui das 20, não. Só para a gente ter uma ideia, porque muitas vezes a gente acha assim, o Brasil só produz, em termos de energia, as hidrelétricas. Não é verdade. A hidrelétrica é a nossa principal referência, mas não é a única. Tá? Então, acho que, assim como a questão eólica, ela vem crescendo, né, e por aí afora. E aí, no que se refere, então, caminhando um pouco mais, o histórico, vocês sabem, né? Então, essa questão do histórico, ele botou, tá, é que eu não consigo ver. A questão do histórico é importante, porque, na verdade, a Petrobras é criada em 54, né? Em pleno momento da ditadura militar, você tem um grande investimento em pesquisa, tecnologia, desenvolvimento tecnológico. A história da geologia no Brasil tem muito a ver com a história da Petrobras. Eu me lembro que uma colega da geologia, lá da UERJ, ela fala isso, que todo mundo saía empregado, quem era formado em geologia saía empregado e tinha que trabalhar, ou da área de química, e ia trabalhar em alguma coisa relacionada à Petrobras. E Sempre, portanto, né, que fica no campus da UFRJ, na Ilha do Fundão, foi criada em 68, tá, e que foi sendo ampliado e cada vez mais ampliado. E hoje o Brasil é uma referência em termos de tecnologia, a partir dos anos 2000, na implementação do projeto do pré-sal.
que começa na Bacia de Santos e que vem avançando. Tá? Então, assim, só para dar uma ilustração, nós temos aí a Bacia de Campos, que foi a primeira, que fica no Norte Fluminense, tá? E hoje, ela, na verdade, ela trabalha com todo um complexo de, né, articulado aí. E, na verdade, você vai ter uma produção que é uma produção, sobretudo, eu não vou ficar lendo aqui, senão a gente vai perder muito tempo, eu estou com um número grande aqui de slides. Tá? Mas você vai ter uma distribuição dessa produção, quer seja do óleo, quer seja do gás, que ela tende a acontecer. Mas, principalmente, quer dizer, o principal campo, a principal bacia petrolífera hoje ainda é a Bacia de Campos, que tende a diminuir. Tá? Isso aí a gente pode depois levar um pouco para o debate. Uma outra discussão é a importância do gás também. Né? O gás ele vai aparecer tanto o gás, que é o gás de cozinha, que é o gás, como o gás relacionado ao automóvel. Então, você vai ter esse gás relacionado, sobretudo, a uma malha de dutos, que ela é extremamente complexa também. Não só uma malha relacionada, do ponto de vista geográfico, relacionada a oleoduto, mas também ao gás. Tá? E aí, a complexidade disso é importante, porque eu quero falar isso depois. Né? Eu estava na dúvida como é que eu iria entrar com a questão dos conflitos, mas eu falei, acho que é importante entender um pouco a estrutura do que é a indústria petroquímica, de como ela funciona, os seus repartimentos espaciais, para que a gente possa entender a sua dinâmica do ponto de vista do território e dos conflitos. Tá? Então, aí, a questão do gasoduto, muitas vezes, é pouco estudada por nós, mas é algo extremamente complexo e importante, se alguém quiser desenvolver. Tá? Porque aí você tem uma dimensão da área de extração, mas você tem, ao mesmo tempo, a que vai percorrer aos caminhos até chegar, né, aos terminais. Então, você vai ter aí alguns gasodutos importantes, tá? Que eles não estão só no Rio de Janeiro, né? Você tem outras referências em São Paulo, tá? Que é um dado importante. E aí, isso eu posso até depois encaminhar para vocês, que eu não consegui finalizar o texto, mas eu posso encaminhar o texto mostrando, quer dizer, como é que vai se dar essa dimensão e os impactos. Por exemplo, em 2007 foi criado um terminal de gás exatamente numa área, porque já tinha em Cambuinhas, lá em Macaé, e vai sendo criado um terminal no meio da Baía de Guanabara. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, do impacto disso para a pesca. Tá? E a gente vai ter, portanto, né, essa dimensão dessa relação entre os terminais e os dutos, que vai articulando, no caso do Rio de Janeiro, com a Ilha Redonda, né, com a Ilha d'Água, que fica mais próximo do Duque de Caxias, e etc. No Rio de Janeiro, uma das primeiras refinarias que nós tivemos foi a Reduc, né, no país. E hoje a Reduc ela passa por um processo de reestruturação. Isso, ela passa por um processo de reestruturação que vai conectar não só com a Bacia de Campos, mas vai estar conectado, inclusive, com parte de São Paulo. E quais são os impactos, né? E aí agora eu vou poder falar um pouco mais, quanto tempo? Isso. Vou poder falar um pouco mais dos impactos, que é onde que vocês querem entender. Falar de impactos do processo de modernização não é algo muito fácil, né? E falar dos impactos da petroquímica não é muito fácil. Outro dia, conversando com um colega lá de Sergipe, e ele está trabalhando um projeto do IBAMA, que eu vou falar daqui a pouco, está aqui no texto, e ele dizia assim, mas, Kátia, trabalhar com a Petrobras, com a petroquímica, com as outras empresas, que não é só a Petrobras, mas trabalhar com a indústria petroquímica e seus impactos territoriais é muito difícil, porque é muito difuso. Eu falei para o colega, o Everaldo, falei, olha, não é muito difícil, o problema é que a gente não trabalha, não é um tema que a gente tem assim uma quantidade grande de publicação para ler, para aprofundar. Né? Porque, aparentemente, quando você levanta os dados, tem muita informação, mas é muita informação difusa. Então, é aquilo que o professor Márcio Catai deve conversar aqui com vocês, a importância do estudo das redes e de entender como é que fica essa estrutura da petroquímica dentro de uma lógica de um circuito produtivo. Fazendo isso, a gente vai conseguir entender que o impacto da petroquímica ele se dá no processo de extração,
mas ele vai se dar também nos encaminhamentos, na implementação dos dutos, quer seja de gás, quer seja de óleo, na implementação dos terminais, que é quando os navios chegam lá, quer seja em Angra, quer seja em Cambuinhas, quer seja onde for, lá no Norte Fluminense, vai, então, receber, né, o impacto se dá quando o navio encosta no outro e retira e troca óleo entre eles. Então, você tem uma complexidade de impactos que precisa realmente, talvez, de uma rede de estudos. Né? A gente tem uma rede que a gente chama de Rede de Geografias da Pesca, que a gente vem problematizando os grandes empreendimentos e impactos na área de pesca. A questão da energia é uma delas. Mas talvez seja interessante a elaboração de uma rede de estudos sobre a questão da energia, porque existe a rede da professora Júlia, mas a rede da professora Júlia trabalha o agronegócio. Estudar a petroquímica propriamente dita, isso, pelo menos, eu ainda não vi assim. Também a geografia trabalha de uma maneira difusa, mas eu acho que seria interessante focar. Então, assim, não é fácil. Por isso que a nossa categoria, aí vocês poderiam dizer assim, Kátia, por que você vai trabalhar, em termos de escala geográfica, a valorização da escala do lugar, ou do local, mas para entender o lugar como cotidiano, como lugar vivido, como os trajetos desses pescadores, como seus pesqueiros, com o seu circuito produtivo, quer seja no momento em que ele está pescando, no momento em que ele vai vender, no momento em que ele vai fazer o conserto do barco. Por quê? Porque... Então, eu vou falar. Tá dando para ouvir daqui? Tá dando para ouvir? Ah, voltou? Ah, tá. Então, assim, é muito complexo. E aí, o colega me falou assim, Kátia, vamos falar disso. Eu falei, meu Deus do céu. Porque você pegar a petroquímica, você pode trabalhar ela, quer seja numa escala nacional e numa escala internacional. Porque você já tem, sobretudo com esse modelo do governo Temer, né, que já vinha no final do governo Dilma, que é essa questão da venda dos blocos, você tem cada vez mais um processo de internacionalização, que já tinha, Texaco já estava na Baía de Guanabara desde a década de 70, impactando lá, inclusive. Mas o que acontece? Você tem uma tendência a uma intensificação. Só que, no caso, nós que trabalhamos, né, com pesquisa, eu trabalho com pesquisa, com extensão também, e também dou aula, o que acontece? A gente tem que fazer algumas escolhas. Então, assim, a nossa escolha de método é partir do lugar para compreender o regional, o nacional e o internacional. Por quê? Porque o nosso foco central é o sujeito popular, é esse que vive o cotidiano da pesca, é esse que vive esse cotidiano, quer seja como quilombola, é esse que vive como caiçara. A gente tem também as pesquisas relacionadas aos caiçaras, que são pescadores, agricultores, que ficam lá em Paraty, em área, inclusive, impactada pela pesca em Angra dos Reis, impactada pela Petrobras em Angra. Então, assim, a gente tem que fazer algumas escolhas analíticas. Então, não adiantaria eu chegar aqui e fazer uma palestra, uma aula bonita, como se o mundo fosse maravilhoso, e não é. Quer dizer, na hora que a gente vai trabalhar a pesquisa, a gente esbarra com uma série de dificuldades do ponto de vista do método. Então, como vamos caminhar? Né? E aí, no caso, já explicando para vocês, a gente vai partir desse cotidiano, e a gente tem partido de estudos junto aos pescadores da Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba. Agora nós estamos caminhando na direção de Angra e também na direção de Paraty e Ubatuba. Essas regiões, todas elas são impactadas pela indústria petroquímica, mas não só pela indústria petroquímica. Tá? Então, isso que é a questão. E aí eu quis trazer um pouco essa tabela, que eu consegui terminar de fazer ontem, que eu vou dizer para vocês o seguinte. Essa tabela ela é oriunda de um documento que vocês podem olhar com calma depois, de um edital da Petrobras. A Petrobras lançou um edital no início do ano, chamado... Educação socioambiental. E os projetos, eles deveriam atuar nas 600, eu acho que não deu, deixa eu ver aqui, nas 658 áreas
que a Petrobras, né, a equipe da Petrobras, considera áreas de impacto da pesca. Aí eu olhei e falei, caramba, 658 áreas, mas que áreas são estas? Aí nós começamos a fazer o levantamento. Até o Abu, que está fazendo doutorado comigo, ele me ajudou a fazer esse levantamento. E no levantamento, essas áreas são principalmente áreas das comunidades tradicionais. Boa parte delas, áreas pesqueiras. Então, nós temos, por exemplo, aí nesse edital, ele vem com um anexo, e nesse anexo vem com essas 658 áreas, de acordo com os municípios, com o nome de cada área. Então, para vocês terem ideia, se a gente olha o mapa, por exemplo, de Paraty, pega todas aquelas áreas onde estão os pescadores e caiçaras. Se a gente olha Baía de Guanabara, vai pegar as 32 áreas que são áreas de pesca artesanal. Se a gente pega a parte de Angra, pega a área de Quilombo, Mangaratiba, pega a área de Quilombo e Quilombola. Ou seja, é pela primeira vez, pelo menos que eu estou vendo nesse levantamento, pela primeira vez você tem uma indústria petroquímica que assume que faz impacto. Porque até então, os relatórios de impacto ambiental, alguém aqui trabalha na elaboração de relatórios de impactos ambientais? Até então, os relatórios de impactos ambientais diziam, aliás, nem diziam, né? Sujeitos invisíveis. Né? Você olhava, né? Você olha, eu até trouxe aqui um relatório de impacto ambiental, né? Esse aqui é o último, que não aparecem as comunidades tradicionais. Ou seja, não aparece a história dos lugares. Aparece a biodiversidade e aparece o vazio demográfico, conceito que nós ajudamos a elaborar e que nós, ao fazer isso, ajudamos a tornar invisíveis as comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas, né, e por aí afora. E aí, se a gente olha esse mapa, essa tabela, a gente vai ver o impacto, por exemplo, no Rio de Janeiro, 236 áreas. São Paulo, 104. Tá? Minas Gerais, 43. E aí, caminhando um pouquinho mais, eu quis trazer para vocês de Minas Gerais, que eu não conheço todas as áreas, mas vocês devem conhecer. Isso tudo está no documento, é molinho, só botar lá, projeto edital Petrobras 2018, aparece todos os dados. Tá? Minas Gerais, vocês conhecem alguma dessas comunidades aí? São de quê? São de quilombolas, sabe o que vocês conhecem? Não? Tem mais aqui. Tem essa e tem essa. Mostra a primeira e a segunda. O que acontece? Isso é um dado que está posto e que a gente precisa fazer essa reflexão. Muitas vezes são populações ribeirinhas, ou seja, são impactos aí que a gente precisa estar compreendendo. Tá? No caso de Minas Gerais, a gente tem um evento no Rio de Janeiro que vai ser do dia 25 a 29 de agosto e que, na verdade, vários pescadores do Rio, São Francisco, no norte de Minas, estarão lá conosco. Né? Sem falar das pessoas próximas aonde aconteceu aquele grande desastre ambiental também. Tá? Então, o que acontece? Primeiro parâmetro é esse reconhecimento, né? Porque a Petrobras ela é uma empresa meio difícil de entender. Ela, na verdade, internamente, é como seria o que Polantzka coloca. Né? Polantzka, naquele livro, quando ele vai falar do Estado, ele diz que existe uma luta de classes no interior do Estado. Eu diria que existe uma luta de classes no interior da Petrobras, né? Nesse seu histórico, um pouco estatal, um pouco empresa, e precisa se projetar a nível mundial, mas ao mesmo tempo. Então, tem essa dimensão que vai aparecer. Tá? E aí, eu vou caminhar só um pouquinho para que vocês possam entender essas tabelas aí melhor. É esse programa. Programa de Educação Ambiental. Já estou caminhando para o final. O Programa de Educação Ambiental, ele é criado em 2010 pelo IBAMA, quando o IBAMA, vocês sabem que a partir, sobretudo, começa em 2003, 2004, mas sobretudo a partir de 2010, as secretarias estaduais de meio ambiente, elas assumem a elaboração dos licenciamentos ambientais de boa parte das empresas. Isso deve ter acontecido aqui em Minas Gerais também, porque no Rio de Janeiro aconteceu e foi terrível, e está sendo terrível. No entanto, cabe ao IBAMA
o licenciamento ambiental da indústria petroquímica. Tá? E o IBAMA, então, elaborou um caminho, vamos dizer assim, que o IBAMA chamou de PEA, Programa de Educação Ambiental, onde as empresas deveriam seguir um caminho no ponto de vista da construção, da instalação, da ampliação e do funcionamento, né, dessas etapas do licenciamento, que depois mudou, mas não dá tempo de eu discutir aqui o quanto que isso mudou. Mas o que acontece? Então, vai surgir o PEA. Aí, no Rio de Janeiro, a gente estudou esse PEA Rio, porque depois não vai dar tempo de eu aprofundar tudo aqui. O resultado foi isso aqui, ó, a segunda etapa. O resultado foram aí, na verdade, não foram 4 etapas, foram 3 etapas. Né? Porque a terceira etapa ela se divide em 2. Então, assim, a primeira etapa ela vai ser um momento em que os pescadores, isso aconteceu porque eu acompanhei no Rio de Janeiro, é o momento em que a empresa ela contrata uma empresa de consultoria para ver onde estão os pescadores, onde estão as comunidades tradicionais. Por quê? Porque, de fato, no país, e isso é uma coisa que cabe a nós, geógrafos, né, geógrafas, o mapeamento dessas comunidades tradicionais. Quem vem fazendo mapeamento hoje, né, não sou só falando de peste, estou falando até de quilombola também. Quem vem fazendo esse mapeamento indígena também, quem vem fazendo esse mapeamento hoje é a antropologia. No entanto, os nossos colegas da antropologia, eles morrem de rir, porque eles estão com o GPS na mão e estão fazendo aquilo que eles dizem assim, mas era para vocês estarem fazendo. Né? Inclusive a equipe do professor Diegues, lá que eu conheço a equipe dele da Universidade de São Paulo. Mas o que acontece? Então, esse programa de educação ambiental, eles foram para as bases para mapear. A primeira etapa foi o diagnóstico participativo. Aí vocês vão dizer, mas que coisa horrorosa é essa? Né? Então, assim, o diagnóstico participativo... aqui aparece 4, desculpa. No meu não aparece. Então, assim, o diagnóstico participativo é esse momento em que eles vão perceber quais são as questões, qual é a percepção dessas comunidades em relação à percepção de impacto. Aí você vai dizer, Kátia, mas isso parece ideológico. Isso não parece ideológico. Isto é ideológico. Só que não aparece, não é a empresa que aparece. Ela vai colocar uma empresa de consultoria para fazer esse levantamento. Aí tem tudo aquilo que vocês conhecem. O mapinha, leva o mapinha, os caras faziam o mapinha. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a Hanna, que era minha orientanda ela tinha uma bolsa de iniciação científica, fazia monografia. Eu falei, Hanna, vai para lá e vai trabalhar nessa empresa. Aí tinha a vaga, ela foi e ela mapeou isso para a gente. Então, tem um momento, esse primeiro momento do diagnóstico participativo, que aconteceu entre 2011 e 2013, ele vai se dar com as reuniões com as comunidades, para coletar informações. E são dois tipos de informação. Uma informação socioeconômica, tá, para poder mapear, e uma outra informação, que é a informação da percepção do impacto. Só para vocês terem ideia, nas comunidades em que os homens e mulheres não tiveram como percepção de impacto a indústria petroquímica, eles ficaram de fora desse quadro. Pedra de Guaratiba, Itaguaí, que teve derramamento de óleo em 2015, em junho de 2015, as comunidades desses municípios do Rio de Janeiro, pegando a parte da Baía de Sepetiba, eles ficaram de fora, porque no levantamento, e aí Hanna me passou isso, que foi a monografia dela, esses pescadores e pescadoras não colocaram que a petroquímica era um problema. O problema era a TKCSA, o problema era o Porto Sudeste, era o Eike Batista, era fulano de tal. Ótimo, não apareceu no mapa, não apareceu nas etapas seguintes. Isso é só para a gente entender o quanto que, muitas vezes, o jogo da visibilidade e da invisibilidade ele está relacionado com com medo em relação à potência da multidão, como diria a professora Ana Clara. Então, aonde se percebe que aquelas pessoas estão reivindicando e estão olhando outros opositores, que era a cartografia da ação social de Ana Clara, era essa a discussão. Aí, os entes aqui da indústria petroquímica se sentiram à vontade. Aonde aparecia a grande questão, eles mapearam. E vai aparecer as comunidades. A segunda etapa
Seleção das comunidades. Né? Essa etapa, 2014-2015, seleção das comunidades que devem receber os projetos de educação ambiental. Então, eles começaram a fazer audiências públicas, aí mandaram carta lá para o nosso grupo de pesquisa, alguns meninos nossos, eles foram, eu não tive tempo, para ver essa discussão. Aí eu fiquei assim, estranhando, né? Falei, como é que se dá essa seleção? Aí passou a segunda etapa, que era, porque eles não falaram, eles só iam levantando e levantando dados, lendo tudo que a gente escreve, inclusive, tudo que vocês se vocês escreveram alguém aqui de Minas Gerais, pode ter certeza que tem uma equipe grande na Petrobras, inclusive tem filósofos que fizeram a leitura. E aí vai para a etapa 3, definição de projeto de educação ambiental com base nas informações coletadas no diagnóstico participativo. Aí o 3 volta lá para o 1. Tá certo? E o que acontece? É essa etapa aqui, que eles colocaram 2016, que, na verdade, é a etapa atual. Então, o edital, que está lá na página da Petrobras, que já fechou, se você olhar o edital, é essa etapa 3 aqui, que é quando lança para as universidades, junto com as comunidades, elaborar algum tipo de trabalho, não de pesquisa, mas de extensão. E aí foi bom, porque eu, como diretora de extensão, comecei a entender melhor o que é extensão também, né? Muitas vezes a gente faz a extensão e não entende. Então, e aí começaram. E a próxima etapa, que é a quarta etapa, a implementação de projetos, aqui está posto 2017, mas, na verdade, é a partir de 2019, que é quando vai sair o resultado. Isso para o país inteiro. Então, tem um mapa, é muito interessante a gente acompanhar um pouco essa discussão para ver o desenrolar disso, né? Para ver o desenrolar disso. O colega de Sergipe, ele já faz parte do PEA, ele já está lá no caso de Sergipe, eles já estão nessa quarta etapa aqui. Aí ele falou, Kátia, eu tenho que contratar geógrafos que conhecem comunidades tradicionais, que andam no meio dos pescadores, que andam no meio dos quilombolas. Eu falei, pois é, então nós temos que fazer curso para preparar as pessoas, ou dizer para as pessoas que ela tem que aprender a valorizar a escala do lugar, do local. Né? Então, você tem que aprender... Por quê? Aí a gente fala assim, mas a escala do local é como uma... A escala do local é igual ao lugar? Não, são conceitos diferentes. O local está para a escala. O lugar está para a existência, está para os trajetos, como diz Michel de Certeau, ou o professor Milton Santos, o espaço banal, esse vivido. Né? E uma coisa interessante do Michel de Certeau, que ele diz assim, dizem que a história que eu escrevo não é história, porque eu não estudo a história das grandes empresas, eu não estudo a história nacional, eu estudo a história do cotidiano. E, portanto, a história dos sujeitos, diz o Michel de Certeau. E entender metodologicamente como você vai operar nisso, né, nessa dimensão existencial, nem sempre é fácil. Por que não é fácil? Porque, em geral, nós fomos treinados a elaborar um roteiro de questões, de entrevista, e lá dizer, quais são os conflitos? Diz para mim. Aí o cara diz, tá. Aí você vai anotando e vai embora. Aí o cara fala, aí quando você volta, você não, teu colega volta, aquele cara já vai dizer, não, vem esse cara encher o saco da gente e eu vou dar, o quê? Informação errada. E ainda tem isso. Né, que ninguém é santo, nem eles são santos também. Então, assim, você precisa criar um outro nível de articulação, né, e a gente hoje tem toda uma reflexão em termos, né, o pessoal que trabalha na área de agrária, que já vem trabalhando com estágio de vivência, uma série de outras metodologias que faz com que você tenha que retornar várias vezes para entender aquilo que a Ana Clara dizia, que era o sentido do outro. O sentido do conflito, o sentido do impacto não pode ser definido por nós, ele precisa ser definido por quem sente. Para entender isso, você precisa ficar mais tempo com o outro. Era o que a Ana Clara dizia, que é o conceito, né, que ela vai desenvolver no campo da cartografia da ação. E aí, caminhando um pouco mais, só por causa do tempo, para dar tempo de vocês perguntarem, a gente tem aqui algumas experiências. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos de campo que nós fizemos foi nessa região de Magé, uma região no fundo da Baía de Guanabara, extremamente impactada pela indústria petroquímica, a Redu, que fica em Duque de Caxias, que é próximo de Magé, tá? E nós saímos de Caico com os pescadores exatamente para entender essa dimensão existencial. Continua. Né? E aí a gente vai tendo vários elementos. Né? Aqui, no caso,
é um dos primeiros terminais do pré-sal, que está próximo ali, foi construído por uma... no campo da indústria naval, né, foi construído para ser colocado já na área do pré-sal da bacia de Santos. Tá? Caminhando mais um pouquinho, tá? A gente tem aqui um exemplo que os pescadores sempre levavam muita gente para ver. É perto do Paquetá, Baía de Guanabara, é o terminal liquefeito implementado em 2007, com grandes impactos aí. Tá? Sobretudo porque essa área, não dá para a gente ver, mas é cheia de dutos no fundo. E, no caso dos impactos, isso eu aprendi com eles. Os impactos começam na obra. Muitas vezes, nas audiências públicas, tiveram várias audiências públicas no campo da indústria petroquímica, vai aparecer que o impacto vai aparecer no derramamento do óleo ou na questão do gás. Não, o impacto acontece na obra. Porque, ao fazer a obra, imediatamente a Marinha vai colocar na carta náutica os novos empreendimentos, quer sejam esses novos empreendimentos, o gasoduto, o navio, tá? Ou seja, o terminal, numa margem de 500 metros, é proibido pescar e é proibido navegar. Então, só aí já começa o impacto. Tá? Caminhando um pouquinho mais. Tá? E aí, o impacto ele vai se dar hoje com essa implementação, né, ampliação da Reduc. Pode ir passando mais rapidamente. Tá? Nós tivemos, vocês ouviram, em 2000, um dos maiores impactos na Baía de Guanabara com derramamento de óleo. E isso gerou, até hoje, tem gerado. Mas, se a gente faz o levantamento, você tem impacto desde o início, em 75, é o momento de início da Reduc. Tá? E você já teve lá um impacto em termos de derramamento, em 97 outro, em 2000, 2015 e por assim diante. Tá? Outro derramamento dessa empresa, que é uma das que compraram os blocos lá, né? no Norte Fluminense, na Bacia de Campos. Tá? E é isso, na verdade, que a gente vem acontecendo. Quer dizer, você tem naturezas, todos esses elementos que eu falei para vocês, essas referências, quer seja o terminal, né, o gasoduto, quer seja a extração, quer seja essa dimensão entre um navio e outro, né, significa um navio e outro no meio do mar, repassando óleo, que hoje é proibido em vários países, mas no Brasil acontece ainda, apesar do Ministério Público ele fazer crítica, tá? E isso vem gerando. E aí, para a conclusão, já caminhando para a conclusão. Deixa eu só voltar. Caminhando, então, para a conclusão, a gente tem essa dimensão, né, que eu já falei para vocês, quer dizer, como é que vai se dando esses impactos, e aí a gente conseguiu elaborar um banco de informação. Né, nós temos dois bancos, um banco de informação, que é exatamente a partir das entrevistas e também a partir da percepção de impacto. Aí fizemos um outro banco sobre o que os especialistas falam em termos de impacto, né, quer seja petroquímica, do ponto de vista da poluição, quer seja do ponto de vista emocional, né, porque você vai ter um conjunto de doenças que são geradas em torno, né, dessa vida permanente de conflito, como estresse, né. E nós tivemos nós elaboramos um outro banco de dados, que é o banco de geoprocessamentos. Então, a gente tem elaborado os mapas e exatamente localizando áreas de embarque e áreas de desembarque. Porque, por incrível que pareça, é inédito isso, né? E esse material ele tem servido, em vários casos, para se tornar laudo, né, instrumento laudo junto ao Ministério Público Federal. Que é um momento em que, no contexto da luta, muitas vezes é o Ministério Público que vai, então, lutar no reconhecimento, na chamada Sexta Câmara em Brasília, do reconhecimento das comunidades tradicionais. E aí, como diz o próprio procurador, a fala de um sujeito do cotidiano, né, popular, não tem valor nenhum em Brasília. Você precisa do discurso competente, como dizia o Foucault.
E aí é o momento em que a gente entra, que a gente tem feito e elaborado esses mapas. E aí, para concluir um pouco, essa dimensão de algumas considerações, essa dimensão, a disputa do território, acho que é muito comum na linguagem desses sujeitos, né, homens e mulheres, o termo território. Eu digo termo, porque o conceito está para a academia, está para a ciência. Eles não têm nenhuma obrigação de definir, de dizer, de citar de que território ele está falando. Mas é muito comum a gente entrar na página lá do Movimento Nacional dos Pescadores e aparecer a luta pelos territórios. O território, como categoria para esses sujeitos, homens e mulheres, é, na verdade, um lugar de vida. Não existe pescador, pescadora, se não existir a pesca, se não existir o exercício. Né? Então, essa dimensão ela vai nos ensinando aquilo que a Ana Clara nos chamava a atenção, de entender o sentido. Na verdade, existe disputa de sentidos. Então, o impacto ele tem que ser analisado, e o conflito ele precisa ser analisado, também reconhecendo a disputa de sentidos. Porque, muitas vezes, né, o que um agente do IBAMA, isso nós tivemos vários problemas no Rio de Janeiro, um agente do IBAMA que vai dizer uma determinada coisa e que, na verdade, ele tem todo um arcabouço, vamos dizer assim, de afirmação, na maioria das vezes, está para a negação do outro. Isso o Giacomo Ramon nos ajuda muito a entender. Porque o Giacomo Ramon vai dizer, a modernização ela precisa destruir quem está no lugar para se colocar como projeção do futuro e, portanto, secularização. A gente precisa estar convencido de que nós estamos, né? A gente está fazendo bem para todo mundo. Mas quando esse bem para todo mundo é complicado de dizer, na medida em que você não pergunta para o outro qual é o sentido de desenvolvimento que ele quer. E aí, muitas vezes, os dutos passam e, ao passar, retiram vidas coletivas, sociabilidades, lugares de encontro, lugares de trabalho e por aí afora. Então, essa dimensão da crise, da disputa do circuito, ele precisa ser entendido, porque se existe um circuito, né, da energia, da petroquímica, né, e etc., existe também o circuito desses trabalhadores. Eles são reconhecidos, inclusive, pelo Estado como trabalhadores. Esse acirramento, como eu já falei para vocês, é necessário compreender isso. Né? A gente tem feito um mapa, lá, um exercício, uma metodologia, que é a percepção de impacto, de risco. Qual é a percepção de risco? Né? Então, a gente tem caminhado um pouco nessa dimensão. E essa dimensão, quer dizer, a gente tem buscado elementos que nos ajudem a compreender as formas de dominação que também se movimentam. Né? Lembra que eu falei no início? Falar de energia não pode ser uma coisa fechada no tempo, ou a histórica e a temporal. Ela precisa ser compreendida dentro de contextos históricos. O mesmo, quer dizer, falar a dominação, ela se move, ela se moderniza também. Então, como é possível pensar as formas de resistência e de insurgência? Resistência, dizia Ana Clara, ela está relacionada, é um conceito sociológico que está relacionado à reação. Né? Você me olha, você diz, você vai sair. E aí as pessoas se mobilizam para dizer, nós não vamos sair porque esse território é nosso. Isso é resistência. A insurgência é um outro conceito da sociologia que se relaciona com a capacidade de também pensar o desenvolvimento. O bem viver, por exemplo, né, que são as discussões na Bolívia, do Estado multicultural, etc., são insurgências, porque você disputar o futuro. Então, isso vocês vão dizer, poxa, mas professora, além da gente trabalhar as questões do presente, você ainda quer que a gente pense a questão do futuro? Não tem jeito, nosso trabalho é intelectual. Mesmo o historiador, ao discutir o passado, ele está projetando o futuro, não tenho dúvida disso. Ele está problematizando o presente. E aí, isso que eu já falei para vocês, né, essa dimensão da escala, ela é uma dimensão importante, tanto para compreender a dominação, quanto compreender as formas de resistência, e, ao mesmo tempo, eu tive numa mesa, num encontro de geógrafos, e aí me pediram para falar sobre a questão da cartografia social. Né?
que é um outro tema, obviamente, que eu não vou estar discutindo isso aqui com vocês. Mas aquilo mexeu comigo, sobretudo quando... porque a cartografia, como técnica, ela tem uma tradição na geografia, né? Embora a cartografia ela não é só da geografia, mas ela tem uma tradição na geografia. E, como tradição, cabe a nós fazer uma reflexão sobre a cartografia. E você tem hoje uma produção muito grande das chamadas cartografias sociais, das cartografias da ação social, das cartografias dos sujeitos, que também precisa ser pensada e problematizada. Em que momento você traz visibilidade e que momento você traz invisibilidade? Que a cartografia é essa. E aí tem uma dimensão importante, que é o reconhecimento do direito, enquanto direito universal, somos todos iguais perante a lei, não é isso? Não é a promessa do Estado moderno? Mas, ao mesmo tempo, o direito à diferença. Então, muitas vezes, assim, nessa minha trajetória como professora, que esse ano, 2018, eu faço 30 anos de magistério, nessa nossa trajetória eu já ouvi, assim, colegas nossos falarem, não, mas os pescadores podem sair de lá, Kátia. Tira todo mundo de Magé, tira. Sem perguntar se eles querem sair. E numa dessas, eu, inclusive, coloquei para o meu colega professor, falei, mas nós também podemos mudar de profissão. Porque ele falou, então por que eles não mudam de profissão? Eu falei, pois é, mas nós também podemos mudar de profissão, né? Aí ele ficou sem chão. É exatamente isso. Muitas vezes, quando você tem lugares, né, e esses processos de remoções, por exemplo, em área de pesca, não é só a remoção pela moradia. É isso que eu tenho discutido com meus colegas da geografia urbana. Não é só moradia, é a dimensão existencial, é o lugar do trabalho, é o lugar do trajeto, é o lugar da sociabilidade. A pesca artesanal ela não funciona individualmente, nenhum pescador trabalha sozinho, ele precisa do outro para ajudar a empurrar a canoa, fazer o conserto, né? Tratar a rede. No momento mesmo do pesqueiro, ele precisa do outro. Então, quando se dá as rupturas feitas pelo processo modernizador, são rupturas profundas, destruindo coletivos, destruindo saberes, destruindo, na verdade, cosmologias. E como diz a minha colega Thaís Portela, lá da Universidade Federal da Bahia, que ela é da área do urbanismo, muitas vezes, quando se dá a morte do último daquele coletivo, morre com ele a sua língua. Então, são coisas para a gente pensar, né? A geografia não está sozinha, hoje a gente tem muita gente discutindo. Para vocês terem ideia, os colegas da letra e da linguística estão discutindo cartografia, os colegas das artes estão discutindo cartografia e comunidades tradicionais, estão produzindo mapas, e, ao mesmo tempo, chega para nós e diz, e aí, vocês que são da tradição da coisa, explica para nós como é que a gente faz, se a gente mostra ou não mostra, o que significa mostrar as comunidades tradicionais. Eu estou na briga, só para terminar, eu estou orientando o Rodrigo, e aí, domingo, eu tive que botar a mão na massa, né, e fazer uma revisão profunda, e foi existencial que nem diz Sartre. Nós temos a liberdade, humanismo, né? O existencialismo é o humanismo, diz Sartre. Nós temos a liberdade, mas a nossa liberdade depende e precisa pensar na liberdade do outro. E aí, para concluir, eu tive que mexer no trabalho do Rodrigo Eusébio, que está finalizando a dissertação, e eu dizia, isso aqui não pode ser colocado, porque ele ia produzindo uma narrativa a partir dos 4 anos de transcrições do grupo de pesquisa, que é muita gente trabalhando, uma pessoa sozinha em 2 anos de dissertação não dá conta, e eu dizia, isso do Ivo você não pode falar. Você não pode mostrar o segredo de como se faz uma cercada. Nós temos um mapa dos pesqueiros e encaminhamos, a pedido dos pescadores, ao Ministério Público para mostrar que eles pescam em toda a parte da Bahia há mais de 300 anos. Mas nós não podemos botar os pesqueiros em uma dissertação, porque não é só o pescador, ou os libertários, ou as pessoas que querem a emancipação que vão ler esse trabalho. O cara do IBAMA vai ler e vai dizer, oba, vou colocar um ponto na Pombeba, que é aonde esses caras vão. Entende? Então, essa relação entre a dominação e a resistência é um movimento dialético. E é um movimento difícil,
Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que mexe... o nosso trabalho é um trabalho que ele revela, mas nem tudo é para ser revelado. Né? E isso que a gente está chegando à conclusão. Então, algumas coisas vão sim, vários mapas, inclusive de embarque e desembarque, vão sim para as dissertações, monografias e teses. Os mapas dos pesqueiros não. Vão para os pescadores quando eles precisarem da luta, como ensina Alfredo Wagner. É um instrumento deles. Não é um instrumento que tem que ficar no site para que os agentes da dominação que não gostam, que têm preconceito, têm estereótipo, têm uma série de coisas, eles vão pegar e vão revelar de um outro jeito. Vão mobilizar de um outro jeito. Né? Então, isso é um exercício difícil. Né? E eu estou trazendo isso aqui um pouco para desabafar com vocês. Tá? Obrigada. Professora, eu gostaria de agradecer em nome do PET Geografia e da pós-graduação pela entrevista e agora a gente... pela palestra. E agora a gente abre espaço para as perguntas. Boa noite, professora. Boa noite. Gostei muito da sua palestra. Achei muito legal. E, enfim, toda a palestra eu achei muito interessante. Meu nome é Alex. Mas eu queria que você discutisse um ponto que você falou no começo. Eu acho que depois você retomou algumas coisas, mas eu acho que é importante para a gente. Que você disse sobre a compreensão das cosmologias das comunidades pesqueiras e que isso impacta uma outra forma de fazer trabalho de campo. E aí você contou um pouco da experiência com o Everaldo, eu acho, do Sergipe, e dessa nova perspectiva. Né? E o trabalho de campo é uma questão extremamente importante, clássica da geografia. Né? Então, essas novas formas de pensar e fazer o trabalho de campo, ela estaria ligada a quê? Com a questão da etnografia, da antropologia, que você comentou um pouco, com a questão da cartografia social também. Enfim, queria que você explorasse um pouco mais isso, que eu fiquei bastante curioso, e eu acho que isso Alex. Eu acho que isso pode revelar uma grande potência para a geografia também, né? Essas novas formas de fazer trabalho de campo. Obrigado. Obrigado pela palestra também. Bom, eu vou fazer uma pergunta, depois vocês se animam a fazer outras, tá bom? Vou tentar, na verdade, Kátia. Assim, quero agradecer e parabenizar muito pela palestra. Acho que foi um presente para nós. Eu gostei bastante da sua contextualização inicial e das categorias que você aciona, né? Então, eu acho que também tento trabalhar assim, sobretudo a partir da ideia de modernização, que é um debate caro para nós na geografia também, e que a gente, de certa forma, bebe bastante na sociologia. A professora Ana Clara nos é uma referência, mas a modernização é algo discutido desde o Weber. E daí você traz um autor que eu não conheço, que é o Mahamal, que parece super interessante, com uma ideia de ocidentalização. Né? Então, um conjunto de outros autores, sociólogos ou não, tem trabalhado com a ideia de ocidentalização, que me parece algo interessante. Né? Eu queria, na verdade, perguntar uma coisa que é bastante específica, né? Para nós, e você pode, talvez, nos dar um pouco de luz sobre isso. É sobre a ideia, né, de um projeto do Estado e do mercado também para a Petrobras. Acho que se aponta bem. A Petrobras não é só Estado. Né? Se ele tem respaldo no conjunto da sociedade carioca. Né? Você fala bem, e eu gosto bastante da categoria de lugar, porque ela nos aproxima com o povo. Né? Acho que é a ligação, talvez, possível da geografia
para as resistências, para as lutas sociais e para os sujeitos populares, como você aponta. E daí eu fico pensando assim, se esse outro é tantas vezes invisível ou invisibilizado pelo Estado, por grandes empresas, como é o caso da Petrobras, ainda que seja estatal, né? Essa condição de torná-los invisíveis, por caso das comunidades tradicionais da pesca, sobretudo, né? Como que isso aparece, como que isso tem respaldo no conjunto da sociedade, né? Então, eu fico pensando, vai ser difícil se nós esperarmos, esses agentes têm força. Esse outro, né? As comunidades tradicionais pesqueiras, eles têm força. Eles inclusive podem ensaiar insurgências. Eu gostei da sua diferenciação. Mas não é preciso um apoio popular com uma dimensão maior. Eu queria saber do conjunto da sociedade. Se a sociedade carioca está atenta a isso, se consegue reconhecer as demandas, a resistência e, quiçá, as insurgências das comunidades tradicionais pesqueiras no Rio, né? Eu fico pensando também se não fica mais fácil, ou pelo menos se eles não ganham mais visibilidade, quando a dimensão, né, da resistência das comunidades tradicionais se cola com a dimensão ambiental, né? Então, acho que isso é algo caro para a questão de comunidades ali que estão na beira do mar. O Rio é um estado turístico, também fiquei fazendo essa ligação com o turismo, né? Será que eles ganham uma importância maior quando a dimensão ambiental ou quando as práticas do turismo estão coladas? Porque também isso ameaça outras dimensões da economia no estado. E é isso, e agradecer muito pela conversa. Obrigado. Boa noite, professora. Meu nome é João Henrique, eu sou orientando do professor Mirley e também sou professor substituto na UFO, só que no campus Pontal. E eu nem ia organizar uma pergunta, mas como houveram poucas, né, eu vou tentar mais uma colaboração aqui, né? O petróleo é um dos principais recursos energéticos, né, do planeta, se não o principal, né? E o Brasil hoje produz 1 bilhão de litros de petróleo a cada 2 dias, né? O que dá aproximadamente 170, 180 bilhões de litros por ano, né? E mesmo assim a gente ainda tem que importar petróleo, né? Então, um panorama bastante complexo, né? E talvez o petróleo seja o principal agente da geopolítica mundial, né? Os Emirados Árabes Unidos usam o petróleo para financiar o turismo em Dubai, no país como um todo. A gente viu uma ação da geopolítica mundial agora do Catar, né, como o país de maior renda per capita do mundo pela produção do petróleo. E numa estratégia de soft power, o Catar comprou não só uma grande empresa de aviação, né, que é a Qatar Airlines, uma das maiores empresas do mundo, a Al Jazeera, e também um dos maiores times do mundo, o PSG, né? E comprou o Neymar para ser garoto propaganda do petróleo, né? Foi o principal alvo dele. Hoje, dos 3 jogadores mais caros do mundo, 2 são do petróleo, né? Que é o Neymar e o Mbappé, né? Não por acaso, no contrato deles, eles têm que ir mensalmente no Catar fazer visitas, né? Em Doha, né? Então, assim, não é uma luta fácil, né? A gente tá lutando contra um cenário internacional, né? Talvez não, a Petrobras é a maior empresa do Brasil, né? E é um agente geopolítico gigantesco, né? Então, talvez por isso essa invisibilizar os agentes que estão ali naquele local, né? E nessa conjuntura neoliberal, né, que a gente acende aí nos últimos anos, né, o Pedro Parente entra na Petrobras, né, a mando do Temer, e fala, olha, nós vamos explorar o máximo possível. Por quê? Porque nós acreditamos que o petróleo
não vai acabar, ele vai deixar de ser utilizado porque virão novas fontes. Então, a gente vai lutar para produzir o máximo possível, né? Então, assim, não é muito bem uma pergunta, né? Mais uma contribuição no sentido, assim, que são agentes fortíssimos, né? Muito importantes, mas que também têm lucros bilionários, né? E que talvez poderiam usar esse lucro para essas sociedades envolvidas, né? Parte dele, muitas vezes, não é isso que a gente vê, né? Esse lucro fica na mão de poucos, né? E agora essa tentativa de privatizar a Petrobras, começando também pelas refinarias, né? 7 refinarias estão à venda e 3 campos de petróleo foram já leiloados para multinacionais, né? Mas é isso. E parabéns pela fala, gostei bastante. Obrigado. Obrigada. Tá, eu vou começar pelo comentário do João. Eu acho que ele colocou uma questão importante, que é uma questão que a gente não trabalha, tá, João? Que é essa problemática da geopolítica, até porque não dá tempo da gente fazer tudo, e aí a gente tem que fazer algumas escolhas metodológicas, né? Mas realmente essa dimensão... eu estava até um pouco no início da fala, mostrando um pouco essa disputa das tecnologias e, por trás dela, toda uma disputa de mercado, né? Então, por exemplo, a questão do veículo elétrico não é uma coisa simplesmente de um dado da tecnologia que você muda. Não, você, na verdade, você está disputando mercados e grandes empresas nesse processo. Por isso que eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil assim, como muitas vezes a mídia coloca. E no que se refere ao Neymar, eu acho que ainda bem que o Neymar está em baixa. O Neymar está sendo visto hoje como um garoto que cai, então tá bom. Não sei se o Catar vai continuar muito tempo com o Neymar, né? Agora, tem uma dimensão que eu não trabalhei aqui, mas eu acho que é uma outra dimensão importante. Deixa eu só ver aqui rapidinho, que eu deixei aqui que é essa dimensão da venda dos blocos, dos blocos. E, na verdade, você tinha um projeto para vender os 68 blocos, né? Desses 68, 47 são blocos marítimos. E aí não é à toa, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem essa dimensão da Petrobras, que é esse misto entre empresa, né, dentro de uma política, de uma logística e de uma proposta filosófica de grande empresa, ao mesmo tempo, você vai ter outros agentes no campo do Estado que vai contribuir nessa logística. Uma delas é a discussão da Marinha. A gente não a consegue acompanhar, mas entender o que se chama Amazônia Azul, que é exatamente o levantamento de todos os recursos, né, relacionados ao mar territorial e aonde estão os 47 blocos, né, e o quanto que isso vem sendo preparado, né, para essa venda. E dos 68, 22 foram vendidos, e aí tem toda uma discussão que eu acho que a gente poderia discutir isso num outro momento, numa outra escala. No que se refere à questão do Alex, Alex, o que acontece? A gente tem um projeto que a gente escreveu em 2011. Cadê o Alex? Isso, tem uma questão, um projeto que a gente escreveu em 2011, que a gente falou assim: nós vamos mapear todas as áreas de pesca da Bahia, do Estado do Rio de Janeiro. A gente coloca isso lá e encaminha para a FAPERJ. E aí a gente começou a fazer esse mapeamento. Só que, na medida que a gente fazia esse mapeamento, que não era só uma coisa de ir lá com o GPS e marcar. A gente tinha toda uma coisa da conversa, de identificar um pouco o perfil socioeconômico desses trabalhadores, identificar as suas cosmologias, as suas técnicas, os seus petrechos, né, a sua linguagem, em termos que o que nenhum lugar chama de cercado, o outro chama de curral. Então, tem toda uma discussão. Isso, na verdade, Alex, foi alterando. E aí nós tínhamos esse projeto de pesquisa e um projeto de extensão colado a ele, que é um projeto que a gente faz junto com os direitos trabalhistas do pescador, que a gente leva também para o pescador uma cartilha para discutir junto com o INSS, etc, etc. Aí, ao longo do tempo, a gente foi entrando em crise, Alex. Por quê? Porque aquela metodologia, a priori, olha Kant aí, Kant realmente está morrendo. Aquela metodologia a priori, de você escrever e dizer que vamos fazer assim, 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 não. A metodologia, cada vez mais, ela é uma possibilidade e ela vai se alterar na medida em que você vai caminhando.
Então, a gente não conseguiu fazer um mapeamento de todas as áreas. E áreas marítimas, a gente não conseguiu ainda mapear os pescadores de rio. Ontem eu tive em Resende, aí o pessoal falou para mim, assim, da área de química, né? Kátia, e os pescadores do rio? Eu falei, poxa, a minha equipe é de 12 pessoas. A gente não é nós não somos um IBGE nem uma fundação de fazer levantamento, mas porque a gente precisa ouvir e voltar várias vezes nessas comunidades. E é isso que a gente tem feito, Alex. E aí, a gente tem que começar. Aí nós iniciamos a leitura, principalmente do Diegues, em relação ao que ele vai chamar de antropologia da pesca. Ainda não estamos trabalhando com a metodologia da etnografia, porque a etnografia, falar é fácil, fazer é difícil, né? Já dizia Malinowski, que foi o primeiro cara a discutir isso dentro da antropologia. Então, a gente vem começando a trabalhar. E por que eu digo? O nosso trabalho ele não pode ser igual ao do antropólogo. Essa que é a diferença. Senão, a gente não precisa de geografia. A geografia é engolida pela antropologia e está resolvido. Não, não é. Por quê? Porque o trabalho, a etnografia, ela vai trabalhar essa cosmologia, essa vivência, essa dimensão existencial desse sujeito desconectado com as outras escalas. A gente da geografia, nós, professores, pesquisadores da geografia, a gente não pode abrir mão disso. Então, ao mesmo tempo que eu vou lá na comunidade dos pescadores, na Pedra de Guaratiba, eu preciso ver tudo que está em volta e trazer o processo de urbanização, os licenciamentos ambientais, os impactos. A gente começa a trazer e trabalhar aquilo que a Ana Clara chamava de contextos. Essa é a diferença da geografia com a antropologia ao estudar comunidades tradicionais. Entendeu? Enquanto a metodologia da antropologia ela vai ver o ser, aquele coletivo dentro dele, nós vamos ver aquele coletivo e o que a modernização, os agentes, né, as outras escalas, de certa maneira, estão interferindo. É por aí que a gente está caminhando. Tá? É por aí. E o conceito que a gente tem buscado é o conceito de existência mesmo, no sentido do existencialismo de Sartre, no sentido... É complicado, né? Porque a gente vem de uma vertente marxista, aí alguém diz assim, mas você largou o marxista? Eu falei, mas o Sartre era marxista também, e ele fazia um trabalho maravilhoso. Então, acho que a gente pode tentar. E, ao mesmo tempo, se aproximar com a fenomenologia, que é exatamente essa dimensão, o que o outro sente, né? E Ana Clara, eu me lembro muito de Ana Clara, porque a gente, como a gente trabalhava muito juntas, e tinha momento que ela dizia assim, eu não preciso entender a língua do outro, eu não preciso entender qual é o idioma do outro, mas ao olhar para o outro, eu sei se o outro está feliz ou se está triste, eu consigo ver se está sofrendo, porque é isso que nos une enquanto humanidade, é a nossa percepção em relação ao outro. Então, e isso é um ponto de partida para entender os sentidos. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma geografia que ela problematiza, né, junto com o marxismo, a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão cultural não é fazer geografia cultural, é a dimensão cultural como uma dimensão da existência do outro. E foi muito legal, Alex, quando eu peguei pela primeira vez, eu, Desirê, o professor Otávio, nós entramos numa canoa, e eu sou metida porque eu não sei nadar, né? Todo mundo fala, não sei. Entrei e saí do canal de Magé, aquela foto do canal, entramos na Baía de Guanabara e eu vi uns manguezais enormes, que parecia que eu estava na Amazônia, e, de repente, a gente vê a Bahia, a região metropolitana, né, os prédios a partir de um outro prisma. Cara, aquilo mexeu com a gente, entendeu? Então, assim, essa dimensão que é uma dimensão dialética, assim, mas dialética por quê? Porque ao a gente ouvir o outro, enquanto pesquisadora, eu também estou aprendendo com o outro. Isso é uma das coisas que o professor Boaventura ele problematiza, a chamada epistemologia do Sul. Né? Você tem toda uma discussão hoje que vai dizer onde estão os intelectuais. Você tem os intelectuais da academia, mas você tem aqueles outros que compreende, tem a percepção de tempo, de chuva. Quando eles falam vai chover, vai chover mesmo. Eu tive há 2 semanas em Cajaíba, eu convido vocês para irem lá, é uma área de pesca de população caiçara. O caiçara, ele, historicamente, ele tem origem portuguesa, indígena, e aí nós fomos num lugar que entrou o sudoeste. Eu dizia, gente, o que é sudoeste? A gente não estuda sudoeste, né?
A gente estuda outras categorias na climatologia. E o rapaz pescador dizia assim, 25 anos, ele dizia, olha, nós temos que ir embora agora. Eu falei, mas que coisa, nós é que fomos dizer que quando nós queremos ir embora. Ele falou, não, agora, vai entrar um sudoeste. Aí quando ele falou, eu senti um calor. De repente entra um vento, mas entra um vento com uma força, e nós tínhamos que sair dali para ir para Paraty-Mirim de lancha. E eu estava com 2 crianças, nós éramos 6 pessoas. E aí, mais o Abu que está fazendo a pesquisa. E o que aconteceu? Então, ele falou assim, ó, entre um sudoeste e outro, é o momento que a gente sai. Olha, sentamos no chão e fomos. Ele comandou. Naquele momento, mostra exatamente o que é o saber. Né? E o que é o poder. Porque muitas vezes a gente acha que tem, né? A gente acha que tem poder, a gente pode ter na sala de aula, no momento que a gente está lá, mas em outros momentos, numa situação como essa, o poder é de quem conhece a natureza. É de quem diz assim, agora é a hora de entrar. E nós pegamos um vento, rapaz, que a água vinha, dava banho na gente, vinha, e todo mundo parado, olhando para ele, e ele tranquilo. Eu falei, se ele está tranquilo é porque está tudo certo. E nós chegamos bem com vida. Entende? Então, acho que essa dimensão da cosmologia, não a cosmologia só da fala, mas desse corpo que age, dessa corpografia que age também, desse conhecimento. Entende, Alex? Eu acho que são essas coisas que a gente precisa começar a fazer, que nem o Michel de Certeau falou, começar a organizar e colocar no papel. E não é geografia da cultura, porque nós queremos discutir política e economia também. E por isso o entendimento da insurgência. Tá? Então, isso. E professor, ele colocou algumas questões difíceis aqui, né? A questão de categoria. O Giacomo Ramal, ele tem um livro chamado Céu e a Terra, que nós vimos numa disciplina Teorias da Ação Social, da professora Ana Clara, que saiu um livro. Você conhece o livro dela? Pois é, saiu nesse livro. E o Giacomo Ramal, ele é um autor da ciência política italiano, filósofo, desculpa, ele é da filosofia política, e ele é italiano, e ele faz uma provocação, que ele diz assim, ele parte de Marx, então durante boa parte da vida dele era marxista ferrenho. E aí ele diz assim, mas para entender a ideologia, eu precisei ir a Weber para compreender os valores. E isso é muito importante, porque existe muito preconceito em relação a Max Weber. Primeiro, as pessoas não conhecem Max Weber. Max Weber teve várias reinterpretações aí a nível internacional. E tem gente que diz que Max Weber é o pai do direito, é o pai do centro, do pensamento do centro, é o pai do pensamento da direita. É uma bobagem, porque tudo isso foi uma interpretação. É que nem Milton Santos. Você pode pegar uma palavra do Milton Santos e dizer assim, na urbanização brasileira, Milton Santos bota a tabela. Então, ele era quantitativo. Eu já ouvi isso. Eu falei, meu Deus do céu, leia a obra, pelo amor de Deus. A mesma coisa é Weber. Em alguns momentos da obra de Weber, Economia e Sociedade, ele diz assim, enquanto Marx estuda as relações econômicas assim, para entender o capitalismo, eu quero estudar os valores e a dimensão da burocracia do Estado. Ele explica, ele dialoga. E a gente não conhece muitas vezes esse Weber. Foi bom você lembrar. E aí tem uma outra dimensão, que é o que você coloca, da categoria lugar, e a categoria lugar, ela realmente nos ajuda a aproximar com o povo, na medida em que nós somos forçados, por meio das transcrições, é a metodologia que a gente usa, a transcrição, você grava, filma e depois transcreve. Portanto, a elaboração dos depoimentos, que nos ajuda a entender o sentido para o outro. Uma outra metodologia que a Ana Clara nos ensinou, os grupos focais. O grupo focal não é uma metodologia individual. Eu não chego para você e faço um monte de perguntas. A gente cria um coletivo, alguém tem que filmar, outro vai, na verdade, animar, e dentro de um determinado problema, a gente começa a problematizar, começa a discutir. Esse material que é filmado, depois ele vai para uma transcrição. Aí você vai ler com calma e ver em que momento vai se dar, né, os sentidos aí. Essa dimensão que você coloca do outro, tantas vezes invisibilizado, é estratégico. É estratégico, né? Nós tivemos, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado que a gente vive crises profundas, né? Dentre as crises profundas,
foi o Ministério Público Federal, em Brasília, que obrigou o Rio de Janeiro a ter gestão metropolitana, porque já foram destruídos várias instituições de estatística, inclusive, com geógrafo, com tudo, e a região metropolitana não existe em termos de gestão, aí foi obrigada. E aí o governo, né, o governador Pezão, ele contratou um professor da UF, que, por sua vez, da área de arquitetura e urbanismo, que, por sua vez, contratou uma empresa, enfim. Aí tem essa discussão toda da terceirização. E aí eles me chamaram, professor, o que você acha da metrópole? Eu falei assim, eu acho que vocês têm que mapear todas as comunidades tradicionais, inclusive indígenas, que tem também. Para vocês terem ideia, em termos de indígenas urbanos, nós temos mais de 20 mil pessoas que são indígenas de várias etnias, inclusive lá o tal da aldeia Maracanã, que o governo queria derrubar. E aí saiu o documento final agora. O documento final não tem uma linha, muito pelo contrário. O que está no documento final é que a Baía de Sepitiba, esta que eu já falei para vocês, que tem impacto, que tem gente, ele diz assim, é um vazio demográfico. Portanto, pode botar mais indústria poluidoras para lá. Isso está no documento. Está lá no documento. Então, essa dimensão da invisibilidade é estratégico, sim. E, ao mesmo tempo, existe um elemento que a sociologia nos ensina, que é essa dimensão do estereótipo, do preconceito. É que nem aquela dimensão. Você pode fazer a melhor política de educação, mas se os professores tiverem preconceito dos seus alunos, não adianta nada. A mesma coisa acontece muitas vezes no campo do Estado. Mesmo no campo do Ministério Público, você tem aqueles procuradores e procuradoras que, se puder tirar esse pobre da minha frente e valorizar o capital imobiliário de luxo, que é onde o Sérgio Cabral tinha a casa dele lá, foram várias pessoas retiradas daquela região. Então, assim, é estratégico, sim, porque por trás, aí a questão dos valores, por trás da ação existe o desejo. Lembra de Ana Clara falando isso? Existe o desejo. E, muitas vezes, o desejo de tirar o outro mesmo. Né? Então, essa discussão da visibilidade e visibilidade, ela precisa estar ganhando isso. E, no caso dos pescadores artesanais, é uma coisa muito forte, o processo de criminalização. Então, por exemplo, em 2014, começou uma mortandade de botos, no momento que, depois da derrocagem, ou seja, da explosão no mar do Porto Sudeste, apareciam centenas de botos mortos. O que a mídia dizia? Mídia, alguns procuradores diziam, são os pescadores que estão matando, porque o boto apareceu com a marca de rede. Aí nós tivemos que criar contra-ideologia, procurar os colegas lá da Rural, que estuda desde 96 os botos, que diziam, não, o fato do boto ter uma marca de rede não significa que ele morreu com a rede. E aí, a gente falando isso, falando, o processo de criminalização, nossa, foi aí que nós fizemos o tal do mapa dos pesqueiros, né? Aí, quando chega no final do ano passado, mais 300 botos mortos depois de uma derrocagem. E, além de 300, outros continuaram morrendo. A Transpetro tinha fornecido para um dos laboratórios da UERJ, que estuda boto, 10 milhões. E eu dizia, agora está na hora, né, dos cientistas dizer, afinal de contas, cadê o laudo? Que a gente não via laudo de jeito nenhum. Resultado, os botos estavam morrendo por causa de um vírus, que nem sarampo. E foi na USP que descobriu, o colega, o professor de biologia da USP, junto lá do Marco, que descobriu. Por quê? Porque, na verdade, os botos, eles estavam magros, eles estavam com imunidade baixa em função da poluição dos metais pesados. Então, não era porque o pescador estava indo para o lugar onde o boto está, até porque dentro dessa dimensão que o colega falou ali, um pouco da etnografia, né, e nós fizemos um mapa a partir da etnografia, que significa o quê? Eram os pescadores que desenhavam, e nós saímos com o GPS, aonde que estava a fronteira do pesqueiro, que ele chamava da Ponta do Sino, do pesqueiro que ele chamava lá de Pernambuco, o pesqueiro que ele chama lá, tem lá os outros nomes. Aí a gente ia demarcando. E fizemos esse documento e deixamos na mão deles. Entendeu? Então, assim, existe essa questão da visibilidade, ela está muito relacionada com a percepção de luta, sabe? E aí me lembra muito, volto a discutir, né, a questão da praxis que Marx se falava.
né? Porque o Marx ele vai dizer a necessidade de produzir uma teoria, né, de reconstruir as leituras de mundo, mas há uma necessidade de você agir no mundo, que a praxis é essa, é agir no mundo. E muitas vezes esse agir no mundo, no nosso caso, é a gente conseguir, por meio da pesquisa, por meio de metodologia, por meio, né, de algumas categorias, de você conseguir produzir trabalhos que vá permitir uma certa liberdade para o outro, que eu não vou dizer que é libertário, seria ousadia demais dizer que nosso trabalho é libertário, quando o nosso trabalho está no fio da navalha, todo mundo está lendo, nós não estamos na era do meio técnico-científico formacional, que o Milton Santos falou, não é só os trabalhadores, né, a classe trabalhadora que lê o nosso trabalho, todos estão lendo o nosso trabalho, então tem essa dimensão. E em relação, para terminar, em relação à sociedade carioca, você colocou bem, e eu esqueci de falar, a questão ambiental. A questão ambiental no Rio de Janeiro, ela é um dilema, porque a promessa de despoluição da Baía de Guanabara que não se cumpre. Levaram bilhões dos japoneses, do Banco do BID, Banco Mundial, e continua a poluição. Aí veio Pan-Americano para despoluir, não despoluiu. Aí veio as Olimpíadas, também não despoluiu. Aí veio a Copa do Mundo, tudo mentira. Então, assim, a questão ambiental é uma questão, sim, que ela ajuda na aproximação da luta dos pescadores com outros coletivos de trabalhadores. Tá? E aí nós temos vários exemplos. A gente tem, por exemplo, a dissertação do Paulo. Paulo foi estudar a TKCSA. A TKCSA, ela era, né, porque agora não é mais, era uma empresa alemã, né, uma siderurgia, uma das maiores siderurgias da América Latina, está lá no Distrito Industrial de Santa Cruz. Né, foi colocado na época com apoio de um ambientalista, que vocês conhecem bem, o professor Carlos Min, que foi meu professor da UFRJ, né, na verdade uma decepção, né, porque o INEA hoje é o lugar de ganhar dinheiro, não é o lugar de proteção ambiental, né, pode até registrar isso no seu negócio, e eles vão ficar pé da vida, pode botar na coisa. E o que acontece? De ganhar dinheiro no sentido da licença, que são eles que dão as licenças, não sei o quê, bababá, bababá. Aí, resultado, o Carlos Mink dizia que a Baía de Sepetiba era a zona de sacrifício. Então, pode botar mais empresas, mais empresas. E teve uma chuva de prata. Então, quando teve aquela chuva de prata, a população começou a ter problema pulmonar. Então, além dos pescadores que já estavam na luta há muito tempo, que já estavam, né, reivindicando, enfim, chamando Defensoria Pública, Ministério Público, aquela coisa toda, aí a Fiocruz fez um laudo. Obviamente que a empresa processou o médico da Fiocruz, mas depois ela teve que retirar o processo. Entende? Então, foi um momento de luta que o movimento dos professores, o CEP se aproximou dos pescadores, que lá os trabalhadores do sindicato da Fiocruz, eles também se aproximaram, os petroleiros também se aproximaram, o sindicato dos petroleiros, e tantos outros sindicatos, que eu não vou me lembrar aqui de todo mundo. E aí o Paulo fez uma dissertação de mestrado, Paulo César Silva, mostrando a rede, a partir de uma determinada questão, como é que se deu uma rede para pensar os movimentos sociais em rede, que é um novo debate, né, dos movimentos sociais em rede. Então, quer dizer, entendendo essas estratégias. E os movimentos dos pescadores hoje, eu digo os movimentos que são vários, tem o movimento nacional, tem a articulação Sudeste-Sul, tem... Enfim, no sul do Brasil tem os fóruns de pescadores, lá no Rio de Janeiro tem o fórum da Baía de Sepetiba. Então, eles vão se articulando de acordo com uma problemática. Então, por exemplo, quando teve essa problemática do boto, nossa, a gente foi várias vezes, a gente ia para discutir junto com os colegas da Rural, para entender a natureza do boto, quer dizer, por que o boto antes ele passava pela rede e não era malhado, e por que ele passa a ser malhado na rede? E aí até que se chegou a essa conclusão, que é o adoecimento desses animais, que são muitos, né? Até muitas vezes aparece na mídia, o berçário, Baía de Sepetiba é o berçário dos botos, Paraty é os berçários, aquela coisa romântica, né? Bonita, mas ninguém tira as empresas, elas continuam chegando e continuam impactando. Existem algumas pesquisas lá na UERJ mesmo, do professor Mauro Gerardi, é um professor que há 25 anos, ele é da área de geologia química, ele há 25 anos ele estuda o impacto dos tipos de poluição, inclusive de níveis de detalhamento, e ele tem ajudado também no sentido, né, a organizar
os movimentos. O que é interessante é essa dimensão, o quanto que esses movimentos também, eles buscam a academia. Então, eles vêm para a academia. Se você chamar uma vez, já era. Não adianta dizer, não, agora eu não posso te atender, porque agora falar isso. Aí também, quando você voltar, eles vão dizer para vocês também, agora eu não posso te atender. Porque acaba produzindo uma relação ensino-pesquisa, ensino-extensão, porque assim, no momento do desespero, eles te procuram. Tem coisa que eu não sei. Aí eu digo, não, você tem que procurar o professor Mauro Gerardo, que estuda poluição. Não, você tem que procurar a professora Sheila, que é a estudiosa de boa. E eu sou da área de geografia humana, não sei nada. Se eu entrar no laboratório de química, tá, ele está gravando ali. Não vou saber. Se eu entrar no laboratório de química, hoje em dia eu não sei mais nada. Ainda mais de nanotecnologia, aí que ferrou mesmo. Então, o que acontece? Então, é um movimento, né? Eu acho que tem uma coisa que a Ana Clara ela vai chamar também, que é essa coisa do movimento da sociedade. Não é só movimento social, mas o movimento da sociedade. E como é que nesse movimento da sociedade você vai ter momento de maior mobilização, momento menor, momento em que a universidade ela é chamada. E aí tem uma dimensão interessante que é a extensão para valer, quer dizer, qual é o papel da extensão? É a sua ação transformadora, é a universidade no diálogo com a sociedade, no sentido de transformar a sociedade, né? Quer seja para pensar junto com o poder público, quer seja pensar junto com os movimentos sociais. Eu acho que é essa a discussão. E no caso do Rio de Janeiro, a sociedade carioca apoia muito, sim. Então, quando eles fazem as organizações, agora mesmo, Isaac Pescador, ele é do Fórum, ele é do MPP e está montando a articulação Sudeste e Sul no Rio de Janeiro. Aí ele até me ligou, falou, Kátia, eu estou desesperado porque tem um monte de gente ligando e a gente só tem espaço para 60 pessoas. E nós fizemos um evento sobre a campanha do território pesqueiro na UERJ e era um evento para 50 pessoas, apareceu 216 pessoas. Eu falei, caramba, isso porque a gente não divulgou, entendeu? Então, assim, tem essa dimensão que eu acho que é um tema que as pessoas querem entender mais, entendeu? Eu acho que tem isso também. Você vai ter que cortar a questão da química, que vai pegar mal. Tô brincando, na hora de editar. A questão da química que vai pegar mal. E uma outra questão que eu falei que eu esqueci agora. Mais alguém? Então, mais uma vez, Kátia, muito obrigado pela sua palestra. Acho que nos foi um presente. Acho que fico muito contente. Adorei também o convite. E contente por vê-los aqui para participar e assistir a professora. Obrigado. Lembrando que amanhã nós temos uma mesa, então 2 professores, o professor João Kleps e a professora Gelsi Rodrigues, para debater os impactos da produção sucroenergética, né? Às 17h30. Às 17 horas, aliás, às 19 horas, nós estaremos aqui para o lançamento de um livro, que é esse aqui, Agrocombustíveis, Trabalho e Resistências Territoriais, que resulta de um projeto coletivo de pesquisa da UFO, da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade da Paraíba, né? Então, somos relativamente poucos. O livro vai ser distribuído. Então, um livro que foi feito para ser entregue, não vendido. Então, compareça. Então, às 19 horas, o lançamento do livro, e às 19h30, a mesa Impactos Ambientais e Territoriais do Setor Sucroenergético, com o professor João e com a professora Gelsi. Obrigado pela presença e até amanhã. Tchau, tchau.